Nesse exato momento, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, eu estou viajando e vocês podem acompanhar essa viagem lá no meu Instagram em @gzgustavocruz. Eu nunca saí do país, eu sempre viajei ao redor do mundo através do cinema, através dos filmes. Então vocês podem imaginar o quão empolgado eu tô com essa situação. Então hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês dessa minha preparação. É claro, não deu tempo de ver muita coisa porque eu precisei adiantar um mês inteiro de vídeo para vocês antes de viajar. Então, ao mesmo tempo que eu tava adiantando todos os vídeos para vocês assistirem, eu também no meu tempo livre fiquei estudando tanto sobre Roma como Paris. Deixem aqui nos comentários o que vocês têm interesse em saber sobre isso. Eu quero muito fazer vídeos de viagem relacionado a cinema, que é uma coisa que eu não vejo outras pessoas fazendo sobre cinema em específico, aprofundando esse tema em viagens, e são duas coisas que eu sou completamente apaixonado. Tanto a França como a Itália têm dois movimentos cinematográficos muito famosos, a Nouvelle Vague na França e o neorrealismo na Itália. Primeiro o neorrealismo e depois veio a Nouvelle Vague. O neorrealismo italiano, inclusive, inspirou muito da Nouvelle Vague. Eu vou explicar um pouco sobre esses movimentos, não vou ficar muito técnico aqui, mas é importante a gente saber que o cinema não é apenas um filme ou uma trilogia. Na verdade, já existiram ao longo do tempo, na história do cinema, vários movimentos cinematográficos onde diferentes artistas, diferentes autores acabaram fazendo filmes que tinham uma pegada bem parecida e por várias razões diferentes, muitas vezes com manifestos onde aquele estilo era seguido e até mesmo perseguido por outros diretores iniciantes, e outras vezes de forma inconsciente, justamente por tudo que eles estavam vivendo no mundo externo. Então, a nossa realidade, o que está acontecendo no mundo, afeta diretamente o cinema. E a gente consegue entender isso com esses dois movimentos cinematográficos. Mas além dos movimentos, eu também vou indicar alguns filmes para vocês e até mesmo um documentário muito legal que eu vi na Netflix, que para quem gosta de história é assim, ó, uma maravilha. O neorrealismo italiano é muito interessante porque ele acontece bem no momento onde a Segunda Guerra Mundial está acabando. Na verdade, um filme muito importante desse movimento, chamado Roma, Cidade Aberta, foi filmado enquanto os inimigos ainda estavam na Itália. Então não foi só arte, foi também um risco da vida daquelas pessoas que precisavam se comunicar de um jeito ou de outro. O cinema italiano era muito parecido com o cinema americano antigo, de estúdios, onde os atores e atrizes eram muito bem iluminados, as histórias seguiam um certo padrão, e durante a Segunda Guerra Mundial esses estúdios foram bombardeados. Afinal de contas, a Itália foi um dos países que mais sofreu e, como todo mundo sabe, eles estavam do lado dos nazistas. Então, quando a guerra acabou, o povo sofreu ainda mais. Eles não estavam nas prioridades dos aliados em receber alimento, enfim. Eles sofreram muito e os filmes do neorrealismo retratam isso. O que acontece com o cinema italiano nessa época, nessa fase? A gente começa a ver histórias filmadas nas ruas, retratando a vida das pessoas comuns e como elas estão sobrevivendo a diversas dificuldades diferentes. Você vai ouvir falar sobre Roma, Cidade Aberta e principalmente sobre o filme Ladrões de Bicicleta. Esse é um grande clássico e é uma história assim rápida, mas que vai quebrar o seu coração. Não é necessariamente sobre esses filmes do neorrealismo que eu quero falar, e sim do que veio depois, porque afinal de contas, se esse movimento inspirou outros movimentos e outros artistas ao redor do mundo, imagina o quanto ele não inspirou os próprios italianos. Dois artistas de épocas diferentes me chamam a atenção e são dois dos meus filmes favoritos de todos os tempos. O filme La Dolce Vita, do Federico Fellini, e A Grande Beleza, do Paolo Sorrentino. Eu não vou falar tanto dos diretores nesse vídeo aqui, eu ainda quero fazer um vídeo dedicado só ao Fellini. Os dois filmes retratam muito bem Roma, então para quem tá indo viajar, você acaba buscando um pouco mais os filmes que vão retratar a cidade que você vai visitar. E os dois carregam uma coisa bem interessante. Eles misturam a realidade com a ficção. Então você percebe que aqueles personagens, por mais fictícios que sejam, eles têm muitas características reais. Existe um questionamento muito grande de existencialismo nesses filmes. Na verdade, os dois são carregados por uma ironia, são filmes divertidos de se assistir. É quase como se você estivesse lendo um livro de contos muito interessante de um personagem principal, de um protagonista. Então os protagonistas passam por diversas situações, conversam com diferentes personagens, e isso tudo é muito interessante. Só que no fim, você percebe que não eram pequenos contos e sim um livro muito bem desenhado.
É essa sensação quando eu assisto esses filmes. Eu já vi algumas vezes os dois, porque realmente existe uma sensação de encanto. E muito disso está relacionado à cidade. Roma é uma cidade mágica, uma cidade com uma história gigantesca, né? Se você pensar na história do Império Romano, em tudo que já aconteceu nessa cidade, em quantas reconstruções ela já teve. Roma foi uma cidade que já pegou fogo, foi reconstruída, é uma cidade que foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, mas até hoje consegue ter muitas das suas características vivas e ali para todo mundo poder visitar. Os dois filmes, não por acaso, tem um jornalista como protagonista que está em volta da alta sociedade de Roma, né? Pessoas poderosas, pessoas ricas, famosas, que estão sendo perseguidas por paparazzos, eles cobrem diversas coisas e os dois têm uma relação difícil com a arte de escrever. O filme ainda debate várias coisas, como a sua relação com as mulheres, que vem muito da sua relação com o pai, uma coisa muito interessante na obra do Fellini, e principalmente aquela sensação de esperança que o protagonista carrega, e é quase como se fosse um objetivo para ele viver aquela vida. Acontece uma coisa muito potente no filme que leva tudo para um outro lugar. Então o jeito que eles debatem esse tipo de coisa é fantástico. Em A Grande Beleza, o escritor já é um pouco mais desacreditado com o ato de escrever, mas acontece também uma coisa na vida dele, e muito porque o diretor acredita que o ócio, o tédio, o sofrimento, a tristeza é onde o artista está no melhor lugar para criar. Isso já é um outro debate, pode até virar um vídeo. A gente percebe isso em várias obras e eu acho que é um tema interessante e relevante. Além desses dois filmes, se vocês quiserem saber mais sobre Roma, tem uma série na Netflix que se chama Império Romano. A primeira temporada é sobre o Commodus, que está em Gladiador, que inclusive vai ter um vídeo sobre o Gladiador aqui no canal. Esse documentário me ajudou bastante pro tema. A segunda temporada é sobre o Júlio César, talvez a figura mais importante da história romana, não sei, mas uma das figuras principais com certeza. Recomendo muito essa série, ela tem uma pegada documental, mas eles gravaram muitas coisas com diálogos, atores mesmo, então isso dá uma dinamicidade pro conteúdo que eu acho bem interessante. Às vezes é um pouco tosco por questões de orçamento, mas a sensação de estar aprendendo a cada segundo do documentário faz isso ser esquecido completamente. Agora indo pro lado de Paris e a Nouvelle Vague. O movimento da Nouvelle Vague é um dos mais pops. Geralmente os alunos de cinema costumam criar uma grande conexão com esse movimento e eu acredito que principalmente pela atitude das pessoas que estiveram envolvidas com ele. A história mais simples do movimento é essa. Existe até hoje uma revista de cinema chamada Cahiers du Cinéma. Há um tempo atrás existe um grupo de críticos que estava completamente revoltado com o caminho que o cinema francês tinha tomado. Era um cinema chato, repetitivo, e eles criticavam muito, inclusive levantando sempre como uma referência o cinema americano, que já estava passando por uma transformação. Diretores como Hitchcock, por exemplo, foram enaltecidos por essa revista. E dois diretores muito famosos hoje em dia eram críticos dessa revista e, através de várias provocações, começaram a criar os seus próprios filmes. O François Truffaut e o Jean-Luc Godard. Vamos falar primeiro sobre o filme Breathless, do Jean-Luc Godard. Esse filme resume muito bem a proposta da Nouvelle Vague e tudo que você vai conseguir ver nos outros filmes que eu vou recomendar em outras listas futuras. Existe uma quebra de paradigmas e de dinâmicas cinematográficas muito forte. Você entende quando está assistindo esse filme que você está vendo um filme. Muitas vezes a gente entra no cinema para esquecer da vida, esse filme vai fazer você lembrar na hora o que tá acontecendo. Breathless foi uma experiência interessante pra mim. Eu confesso que eu já tive um pouco de preguiça de assistir os filmes do Godard. As pessoas falavam do Godard e eu ficava, não me interessou tanto como o Truffaut, por exemplo, que eu vou falar daqui a pouco. Eu tinha um distanciamento grande, assim, desse diretor, mas esse é um daqueles filmes, o Acossado, né? Breathless ou Acossado, é um daqueles filmes que você precisa ver para entender mais esse movimento cinematográfico. E a experiência foi satisfatória. A linguagem não me pareceu tão estranha, provavelmente porque eu assisti esse filme na era do YouTube, onde os cortes secos acontecem bastante e até mesmo alguns vloggers muito famosos ao redor do mundo se inspiraram nesse estilo de edição para criar o seu estilo. A Nouvelle Vague como um todo traz o diretor do filme como um grande autor.
ele se torna um artista e não apenas uma pessoa encarregada de chefiar todas as áreas para fazer o filme acontecer, aquela coisa bem de estúdio mesmo. Não, aqui os questionamentos filosóficos e até mesmo os filmes autobiográficos tomam conta da tela. Então o cinema da Nouvelle Vague tem uma mira bem direcionada para as pessoas, para os seres humanos e vários questionamentos que todos nós já tivemos. Além disso, existe uma ironia muito grande no ar o tempo inteiro, o que possivelmente também é inspirado no neorrealismo. Esses dois movimentos, eles são uma quebra daquele cinema clássico, aquele cinema chato e repetitivo. E o meu filme favorito da Nouvelle Vague é o filme Os Incompreendidos. Que é praticamente uma autobiografia do François Truffaut. A história que a gente acompanha desse menino é muito próxima à história real do Truffaut, que foi basicamente salvo pelo cinema. Ele teve uma infância muito difícil, uma adolescência ainda mais, ele foi pro exército, desertou, foi preso e acabou sendo salvo pelo editor-chefe da Cahiers du Cinéma, o André Bazin, que foi o seu mentor e também o cara que acabou instigando todo mundo. Por que vocês não fazem seus próprios filmes, né? Vocês estão criticando tanto aí, faz um filme. E foi aquela situação onde quem estava criticando realmente tinha algo a dizer e fez história. O que me faz gostar bastante de Os Incompreendidos é não só essa pegada de autobiografia realista, mas como o filme retrata Paris, como o filme passa pela cidade com o menino. É um daqueles filmes que você vai descobrir a cidade através dele. O garoto tem um talento natural, inclusive a história desse personagem foi contada em outros filmes pelo Truffaut com o mesmo ator, e assim como vários filmes desses dois movimentos, existem vários questionamentos que a gente consegue na hora assim identificar, a gente consegue visualizar o porquê daquelas sensações. É algo muito humano, é quando você consegue perceber que o cinema alcançou a mesma qualidade da literatura. Tudo que está acontecendo de certa forma parece ter se encaixado perfeitamente. Além de ter várias cenas que se transformaram em algo memorável, eu indico profundamente esse filme para vocês. É claro que se eu falo de movimentos cinematográficos, falar só sobre 4 filmes é muito pouco. Eu ainda vou fazer uma lista para vocês. Um grande amigo meu me ajudou a me preparar para essa viagem, ele me mandou listas, mas eu quero fazer essas listas quando eu voltar de viagem, porque aí eu vou ter mais informações. Enfim, eu acho que a lista vai ficar ainda mais divertida e dinâmica. Aqui eu só quis compartilhar um pouco com vocês das coisas que mais ficaram comigo, de tudo que eu pesquisei, as coisas que eu mais gostei de conhecer, de rever, e de certa forma essa foi a minha preparação para a viagem. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.